Boa noite, pessoal. Vamos começar já orando para o Senhor. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui para receber, para conhecer mais a Ti. Te agradecemos porque o Senhor abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração ao supernatural, Senhor. Todo o sobrenatural de Deus nós queremos conhecer mais, todo o Seu amor, porque o Seu amor é sobrenatural, Paizinho amado. Nós estamos aqui para Te servir, para sermos boca do Deus Altíssimo. Jesus Cristo, nós apelamos para o Seu sangue, Jesus, sobre as nossas cabeças, sobre as nossas casas. Agradecemos que através do Teu sangue nós temos livre acesso ao Pai, ao coração do Pai, acesso ao Espírito Santo que nos conta todas as coisas, que nos ensina todas as coisas, que nos dá discernimento sobre todas as coisas e sabedoria. Neste momento, Espírito Santo, eu peço para que o Senhor esteja aqui conosco, pairando sobre nossas cabeças, entrando em nosso coração e contando-nos as maravilhas que estão nos céus e na terra, feito pelo nosso Pai amado. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Pessoal, essa foi uma semana muito especial. Eu não sei se todos vocês conseguiram estudar, conseguiram fazer a revisão. Ela não está aqui, mas eu queria falar que, olha, que testemunho lindo da Adriana, da família dela. Isso que é consagrar a revelação que nós tivemos. É exatamente isso. É você colocar em prática aquilo que a gente aprende. E quando a gente coloca em prática, vocês viram o testemunho que acontece? E isso vai virando verdade cada vez mais dentro de nós. Então foi muito lindo e eu aconselho todos fazerem em casa a Santa Ceia. Façam com seus entes queridos e pratiquem, porque para a gente aprender existem algumas técnicas. Uma das técnicas é ler de novo o que a gente acabou de ver, escrever, grifar na Bíblia, no livro que você está lendo, e escrever aquilo que você aprendeu. E uma outra técnica que ajuda muito, que é o que eu mais uso, é falar aquilo que eu aprendi. Quando a gente fala aquilo que a gente aprende, eu escuto primeiro, entra no meu coração e aquilo se torna parte de mim. Amém? Amém. Então a gente vai começar, eu quero ler uns salmos antes de qualquer coisa, quando a Wanda estava ali preparando, o Senhor me fez abrir em Salmos 45, e eu acho que se eu li poucas vezes, porque eu comecei a ler e falei, uau, que salmo legal. Vamos abrir ele em Salmo 45. O meu coração ferve com um nobre tema, enquanto recito os meus versos ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, e os teus lábios foram ungidos com a graça. Por isso Deus te abençoe para sempre. Cinge a tua espada, a coxa, ó valente. Cinge-te de glória e majestade. Nessa majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da humildade e da retidão. Que a tua destra mostre coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Por meio delas os povos caem debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a dos teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia. Dos palácios de marfim, a música dos instrumentos de corda te alegra. Filhas de reis estão entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita está a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus olhos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. O rei está apaixonado por tua formosura. Honra, pois ele é o teu Senhor. A filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão ao teu favor. A filha do rei está toda formosa no seu palácio, as suas vestes são entrenecidas de ouro. Em vestidos bordados elevada ao rei, as virgens, suas companheiras, a seguem e são trazidas à tua presença. Com alegria e regozijo são conduzidas, entram no palácio do rei. Teus filhos tomarão o lugar de teus pais. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Perpetuarei a tua memória de geração em geração, pelo que os povos te louvarão para sempre. Amém? Não é lindo esse salmo, gente?
Esse salmo, quando eu comecei a ler, falei, é exatamente o que a gente vai falar hoje. Então a gente vai começar lá em Gênesis 1. Primeiro livro da Bíblia, que fala, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus é em hebraico, não sei como é que está a versão de vocês, mas em hebraico é os céus. Então, Bará, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. E olha só o que aconteceu. Teve uma vez que o profeta Robin Bullock, ele estava orando, e daí ele estava num lugar, e ele falou assim, eu me sentia super comum. O que eu estava fazendo era uma coisa comum, ordinária, eu estava orando, não estava fazendo nada demais, e de repente Deus me transportou deste lugar para um outro lugar. E eu vi um homem que estava cingindo de vestes claras, linho fino. E eu vi o cabelo dele, dessa altura, e eu vi ele de costas. E ele estava assim num monte. E nesse monte, ele viu que de repente começou como se fosse um vento. E esse vento começou a mexer nas vestes dele. E o cabelo dele começou a se mexer. Você já viu essa aula? E o cabelo dele começou a se mexer. Só que ele estava atrás, ele não via esse vento vindo de lugar nenhum. Esse vento estava saindo daquele homem, daquele ser. E ele via saindo, de repente começou a fazer mais forte, mais forte, mais forte. E ele fez assim, e ele viu força saindo dele. Vum! Deus, quando ele criou os céus e a terra, quando ele vai criar alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é criar aquilo dentro dele. A visualização do Senhor é como a gente vê, como é que ele fala com a gente, como é que a gente age, porque somos a imagem e semelhança do Senhor. Quando eu vou falar alguma coisa para vocês, eu não falo palavras, eu falo figuras. São todas visualizações. Por exemplo, se eu vou falar para vocês verem um piano. Vocês não estão vendo a palavra P-I-A-N-O, vocês estão vendo um piano. E agora se eu falar que esse piano é marrom? O piano ficou marrom. Se eu falar para vocês que agora eu estou sentada na frente do piano, tocando. Vocês agora estão me vendo na frente do piano tocando bem. Tocando bem. Né? E a música está gostosa de ouvir. Então vocês estão visualizando tudo isso. E é assim que Deus age. Ele conversa com a gente através de visões, através de figuras que você consegue ver. Quando o Senhor está criando alguma coisa, Ele estava criando e tudo dentro de Deus é vivo. Então todas as visões dele são vivas. Então, agora eu vou usar uma figura de linguagem. Robin Bullock diz que eles foram lá numa sala de operações, onde Deus estava mostrando esse grande sonho dele, essa visão que ele tinha. Jesus Cristo estava lá, e Jesus Cristo é aquele que gerencia essa visão. Então ele pega essa visão e ele dá para o Espírito Santo, que é aquele que se manifesta. Lá em João, o que fala? No princípio era o verbo, e o verbo estava com? E o verbo era? Amém. Ele era o verbo, é aquele que gerencia, é aquele que faz a ação de algo. E o Espírito Santo é o que manifesta aquela visão que Deus está mostrando. Amém? Então a gente tem Deus Pai, a operação. Jesus Cristo, Deus Filho, a administração. E o Espírito Santo, a manifestação. Amém? Lá em Apocalipse 13, 8. Vamos lá para Apocalipse 13, 8. É um versículo que a gente vai voltar várias vezes, todo mundo vai ter várias perguntas, mas eu prometo que o Senhor vai responder. Não sei se é hoje, mas Ele vai responder para a gente. O que está escrito lá em Apocalipse 13, 8? E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Quem? A imagem da besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Aqui a gente já sabe o que é aquele que não está escrito no livro da vida que a gente viu a aula anterior. Do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui a gente tem um lapso de tempo,
onde na fundação do mundo a gente já teve um cordeiro que foi imolado. Amém? Como é que funciona isso? Porque Deus, ele está fora do nosso tempo, está fora do nosso cronos, ele está no kairos. Então aquilo que era, aquilo que há de vir, já foi. Amém? É difícil da gente entender, mas é isso que é a verdade. O que acontece quando a gente está falando sobre os tempos do Senhor? Os tempos dele, a gente tem que lembrar que quando ele mostrou essa visão para Jesus e para o Espírito Santo na sala de operações, por assim dizer, ele já estava escrevendo aquilo que ia acontecer. Essa palavra aqui, ela já está escrita no céu antes de estar escrita aqui no preto e branco. Amém? Ninguém tem dúvida sobre isso? Tem? Alguma dúvida? Não. Tudo aquilo que Deus criou, ele primeiro criou lá e depois ele criou aqui. Quando Deus criou o tabernáculo, que a gente vai ter que montar ainda para vocês verem, que é super legal, o que acontece? O que Moisés estava vendo? Moisés estava vendo o tabernáculo lá em cima. Amém? Tanto que quando começa a descrição do tabernáculo, isso é uma curiosidade, ele começa a escrever do ponto de vista de onde ele estava. E Deus senta-se aonde no tabernáculo? No Santo dos Santos, amém? Lá atrás, no Santo dos Santos. Então, quando ele começa a descrever o tabernáculo, ele começa de dentro para fora, amém? Tá, então, o que acontece? Deus criou do jeito que ele fez a gente fazer. Hoje, na nossa vida, eu vou escrever aí uma tarefa para vocês fazerem para a semana que vem, daí depois eu vou explicar melhor essa tarefa, que a gente vai fazer exatamente isso. O Senhor, para ele criar alguma coisa, ele visualiza e ele manifesta. Através de como que é essa manifestação? Através da palavra. Amém? Estou indo devagarzinho para vocês entenderem o final, que o final vai pegar um pouquinho. Então, através da palavra, como ele cria. Ora, somos a imagem e semelhança de Deus. Se a gente está vivendo uma situação que a gente não quer, crie a situação que vocês querem. A tarefa é essa. Esta semana, veja uma situação que você não quer e crie a realidade que você quer viver nela. Como, Patrícia? A gente aprendeu semana passada que a palavra é uma vela e o Espírito Santo ele só age na palavra. Então não são de palavras frívolas que o Espírito Santo vai agir, mas é quando eu falo a palavra. Então peguem as bendições, as promessas de Deus para a vida de vocês, que contrapõem a situação que você está vivendo hoje. Amém? Então, aquela situação que você está vivendo hoje, ela contrapõe, ela tem uma palavra, uma bênção de Deus para a tua vida, que contrapõe isso que você está vivendo, ou seja, que é o remédio, que muda a situação que você está. Por exemplo, eu estou com... a Maria está com um problema financeiro. Daí o que a Maria vai fazer? Está lá com um problema financeiro, a palavra diz muito bem claro que Jesus Cristo veio para trazer boas novas aos pobres. O que significa boas novas aos pobres? Mudança de situação. Um pobre para mudar a situação precisa ficar? Amém. Então eu vou começar a declarar riqueza baseado nos versículos, nas promessas que Deus deu. E tem várias. Financeiras é uma das que, se não me engano, é a que mais tem. Eu tenho um livro que tem todas as promessas divididas por necessidades. Está em inglês, mas é bom, porque tá lá, sabe? Saúde. Sim. Família. Sim, legal. Tem o número do versículo. Lógico, o versículo está escrito em inglês, mas a gente vê o número. Pode ver também. Mas porém... Eu vou pôr. Legal. É legal. Porém, para esta semana eu gostaria que vocês orassem e deixassem que Deus mostrasse para vocês qual que é o versículo que ele está, a situação, e qual que é o versículo que ele está se contrapondo. É super legal esses livros, porém, nesse momento eu preciso da liberdade no Espírito Santo. E preciso que o Senhor mostre, porque às vezes ele está mostrando uma outra coisa. Lembra da oração em línguas quando a gente vai lendo o versículo? Muitas vezes ele dá uma revelação para a gente de algo que a gente não tinha visto antes. E outra coisa, o nosso Deus é um Deus de relacionamento íntimo e pessoal. É aquilo que ele fala para você. Não é o que ele fala para Patrícia, não é o que fala para Fernando, não é o que fala para João Vitor, não é o que fala para ninguém. É o que fala para você. É isso que a gente vai fazer. E pode ser vários versículos, né? Porque o que acontece? Às vezes, numa situação que a gente está vivendo, a raiz dela não é
aquele sintoma. Vou falar da pobreza. A pobreza às vezes é um sintoma de uma preguiça. Então, na verdade, o versículo ele vai ser para preguiça e não para problema financeiro. Entenderam? Eu estou dando aqui um exemplo esdrúxulo, mas real. Então, a gente às vezes tem uma febre. Só que eu quero combater a febre? Não, eu quero combater a causa daquela febre. Amém? Tá, legal. Então, vamos lá. Eu quero que vocês escrevam algo que daí eu vou explicar o que a gente vai escrever. Parágrafo de 2 dedos, letra maiúscula. Antes de haver anjos, vírgula. Antes de ter um céu ou a terra, dois pontos. Deus, vírgula, o Pai, vírgula, a palavra com P maiúsculo. Pode colocar entre em parênteses, Jesus. E o Espírito Santo. Eu coloquei um ponto final. Por um motivo único. Que não tem verbo que descreve aquilo que era antes. Porque eles sempre foram, sempre hão de ser e sempre existiram. Então não tem nenhum verbo que a gente consiga achar no português ou no inglês que a gente consiga colocar que eles estavam lá. E no princípio significa que Deus estava no princípio. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Daí na linha de baixo, Deus usa a sua palavra como um mecânico usa suas ferramentas. E agora vai a parte mais importante da tarefa de vocês, ponto final, na mesma linha. Ele usa elas de propósito. Ou ele as usa de propósito. E com cuidado seleciona a palavra certa que ele necessita para o trabalho. Vocês estão rapidinhos hoje, hein? Melhorando. Ponto final. Próximo parágrafo. Eu sou a imagem. Só porque eu elogiei. Para o trabalho. Ponto final. Próximo parágrafo. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Vírgula. Então preciso escolher minhas palavras do mesmo jeito. Eu acabei de falar que o Senhor, quando ele tem uma visão, ele tem um desejo, ele cria algo, aquilo lá que foi criado, ele já coloca para frente. E tem o verbo e depois tem a manifestação através do Espírito Santo. Falei também que a palavra, quando foi criado tudo, ela estava ali no céu. Amém? Essa palavra aqui, ninguém tinha acesso. Nem Satanás tinha acesso. Boa. Só Deus. Quando eles estavam lá na sala de operação, aqui a palavra ela é bem clara, ela fala no princípio. No princípio significa que alguém está dentro, em alguma coisa, certo? Na palavra em hebraico, quando eu fui lá para a tradução, está justamente nisso, significa que estava ali, dentro.
que significa isso? Que Deus, quando foi criar o mundo e as coisas, ele veio aqui e abriu e estava no princípio, criando os céus e a terra. Vocês conseguem visualizar isso que eu estou falando? Daí, olha só o que aconteceu. Vamos lá para Mateus 12. Olá. 12. Uh, 12:34. A partir do 34. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala o que está cheio o? Amém? O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola, inútil, que não gera trabalho ou não tem utilidade, que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo, pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Essa palavra conta, pode grifar ela significa logos. L-O-G-O-S, em grego. Essa palavra conta significa logos. Ora, a palavra de um não crente tem um peso, a palavra de um crente tem outro peso. Pelo simples motivo pelo qual a gente já aprendeu anterior, que o Espírito Santo ele age quando temos a vela, como temos a palavra. Quando temos uma palavra inútil, aquilo que a gente está falando fora da palavra de Deus, a gente tem um logos. O que significa logos? A gente tem duas palavras que todo mundo conhece. A palavra rema, que significa o quê? A palavra? Também a palavra dita. Esse é o conceito dessa palavra em grego. Ela é revelada e ela é falada, ela não é escrita. E a palavra logos é a palavra escrita, que também serve como doutrina, palavra de uma voz viva, que incorpora um conceito ou ideia, dizeres de Deus escrito. É isso que significa a palavra logos. O que isso significa? Significa que tudo que a gente fala vai ser escrito em um livro. Tudo que a gente fala, toda palavra frívola, disse Jesus. E aqui, gente, não é qualquer um falando não, é Jesus, tá? E ele está falando muito bem claro, pois eu digo que toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta, logos, no dia do juízo. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 20. Ainda não abri para pergunta, não. Apocalipse 20. Era a pergunta da Ferna, gente. Apocalipse 20, 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Ponto final. Daí agora abriu-se um outro livro, que é o da vida, Zoe, que é o livro de Deus. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui, pessoal, são os livros.
que são escritos onde Jesus falou sobre Mateus 12. São todos aqueles livros que todas as palavras que saíram da nossa boca. Ah, mas e quando a gente é salvo, a gente aceita Jesus Cristo? Você aceitou Jesus Cristo, você foi batizado e você realmente creu no seu coração e falou com a tua boca que Jesus é o Cristo e que o sangue dele limpou você de todos os seus pecados? Aquele logos do passado é apagado. Porém, a gente para de falar? A gente continua escrevendo nesse livro. Antes de abrir o livro da vida, que é onde estão escritos os cristãos e todo mundo, esses livros eles trouxeram e abriram. Então lá, Zequinha, vem aí na frente do Senhor. Porque a palavra é muito bem clara. Da onde você sai, você volta. O pó volta para o pó. A gota d'água volta para a água. E assim é todo o ciclo que a gente conhece do mundo. Nós, o ser humano, ele é feito de Deus. E ele vai voltar para a presença desse Deus. Por isso que a gente vai ter o trono branco. Amém? Daí o que acontece? Livros que recordam coisas sobre cada pessoa. E esse seu logos, ele vai ser aberto diante de Deus. Amém? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Cada palavra não trabalhadora, ou seja, cada palavra frívola, inútil, é escrita. E essas suas palavras, elas são usadas por Satanás e os seus minhões contra você. Vamos lá para Eclesiastes 10, 20. Tá muito rápido, tá bom? Eclesiastes. Dez, 20. Eclesiastes 10, 20. Vamos grifar o 10, 20, pessoal, porque é de uma importância para a nossa vida. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei. Hoje até a física quântica prova isso, né? Quando você está pensando alguma coisa muito forte, a pessoa do seu lado, muitas vezes pega, olha, você olha para ela, a pessoa vai contar o pensamento, era o mesmo pensamento que você tinha. Essa é a força do pensamento, que já está escrito em Eclesiastes 10, 20. Que o nosso pensamento ele é muito forte. E fizeram um teste, nem sei, foi nos Estados Unidos, obviamente, esse teste, colocaram um negócio de saber de força. Depois eu vou descobrir o nome, que a Simone vai querer saber com certeza o nome desse teste. Colocaram lá o ser humano para ficar adorando a Deus. Então tinha um negócio de força, que era uma força positiva e força negativa. E eles estavam fazendo lá por rádio, não sei direito, e eu sei que fazia para cá positivo e para cá negativo. Então o cara começou a adorar a Deus, começou a agradecer o Senhor e tal, e eles viram que estava vindo para cá, enfim, eles estavam tentando anotar, mas daí começaram a escutar que era um negócio chegando no máximo, batendo ali, que não tinha mais para conseguir receber o quanto que era. Daí depois eles pegaram um outro ser humano que começou a xingar e falar maldições e começar a brigar com todo mundo, e também aquele ponto foi pro outro lado. Então a gente sabe que quando a gente tem esses tipos de pensamento, todo o nosso corpo começa a se comportar de acordo com aquele tipo de pensamento, e a gente emite cargas positivas ou negativas para o meio ambiente. E isso não é só sentido por nós, seres humanos, porque quando uma pessoa está pesada, você não precisa ser cristão para saber que aquela pessoa está pesada. Você fala, nossa, aquela pessoa estava pesada. O que é? Ela está emitindo as cargas negativas que estão dentro dela. Isso também o mundo espiritual pega. E quando o mundo espiritual pega isso, ele logo vai entrar na tua cabeça e vai começar a falar as coisas. E aqui está dizendo mais. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a tua voz. Levariam a tua voz. As aves do céu, a não ser que diga o contrário, que está falando lá que Deus vestiu o pássaro mais do que Salomão, a não ser que fala isso, significa espíritos demoníacos.
Então, os espíritos demoníacos vão pegar esse seu pensamento, essa sua palavra, e vai levar. E depois ele ainda fala assim, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Quem é que tem asas? Anjos têm asas. Anjos têm asas. Precisamos guardar os nossos pensamentos, porque eles são carregados no ar. Lembra dos códigos do ar que a Coronel Maior Adriana fala? Esses são os códigos que estão no ar. E muitas vezes a gente precisa mandar um remédio para aquele ar. E eu vou explicar sobre o remédio, para remediar aquilo que foi lançado pelo nosso pensamento e pela nossa boca. Em Daniel, lembra Daniel? O anjo disse que veio atrás de suas palavras. Quando apareceu Miguel lá, ele falou bem claro, eu vim através das suas palavras, porque Daniel estava jejuando, lembra? Por 21 dias, pela visão que ele teve, ele queria entender o que era aquela visão, e daí ele começou a orar e começou a declarar. Então o anjo veio atrás das palavras. Então as nossas palavras, elas atraem anjos. Tem noção, gente, da força disso? Eu quando li isso, fiquei assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que os anjos, eles vêm atrás das nossas palavras. E eles podem ser anjos da luz ou os anjos das trevas. Não é brincadeira isso. É muito sério. E quando a gente fala que a palavra tem poder, a palavra ainda mostra o poder que a palavra tem. Um anjo é assignado para a sua palavra, quando você está falando. Para o pensamento, a gente tem os demônios entrando lá e tentando fazer com que você pense mais, até que você não se aguenta e você começa a usar as suas amigas, a sua mãe, a sua família como terapeuta. É ou não é? Daí a gente vai para terapeuta. E daí o que acontece na terapia? A gente começa a vomitar aquilo que a gente está cheia, porque o nosso coração começou a ficar carregado e começou a falar, e daí você vai lá e começa a falar um monte de coisa para o terapeuta. É ou não é? O que acontece? A gente fala que o nosso coração está cheio. Ou para os amigos, ou para o nosso cônjuge, a gente acaba não se aguentando. A gente não consegue trabalhar isso de uma outra maneira, e é que a gente acaba falando. E essas palavras, os anjos são atraídos e pegam essas palavras. As suas palavras são assim, fortes. No dia em que nascemos de novo, começamos tudo limpo, então, do Logos, certo? Só que esse Logos é um livrinho que fica aqui atrás da gente. E a palavra fala que no momento que a gente começa a falar essas palavras frívolas, tolas, o livro começa a ser registrado. Então, os que têm asa começam a ler aquilo que você está sendo escrito. E daí o que acontece? Ele começa a investigar ali. O que bloqueia essas palavras? O sangue de Jesus. É a única coisa que consegue bloquear, manchar aquilo que está escrito no Logos. Tanto que lá na palavra fala assim, Deus fala assim, e das suas iniquidades não lembrarei mais. Mas como é que ele lembra? Por causa desse Logos, desse livro. Aqui atrás de mim tem um livrinho da Patrícia. E esse livrinho da Patrícia tem várias coisas que a Patrícia fala, que a Patrícia pensa. Coisas que não são dentro da palavra de Deus. Que são as palavras frívolas que Jesus Cristo falou. Então o que acontece? Os anjos e os seus minhões, mas aqui ele fala sobre aqueles que têm asa, então a gente sabe que são anjos caídos. Ele vai lá, assignado para mim, lê o que está escrito e já dá ordem. Vai usar aquilo contra mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá difícil? Então, olha só. Vamos lá recapitular. Gênesis 1. No princípio criou Deus, os céus e a terra, com a palavra. Então, com essa mesma palavra que a gente está falando, e Deus está criando, é a palavra que a gente cria aquilo que a gente está hoje. Amém? E isso vai remeter lá à primeira aula que a gente falou, sobre não existem responsáveis. Ninguém é culpado por onde você está hoje e o que está acontecendo com você hoje, a não ser você e Deus. Amém? Então vamos lá para Isaías. A gente está voltando na fundação, ainda estamos na aula de fundação, porque a fundação ela determina como a gente interpreta a palavra de Deus. Amém? Então essas fundações elas são muito importantes, essa pedra é muito importante, para que tudo que a gente leia, a gente consiga lembrar a pedra fundamental. Amém?
Então, essa pedra é importante a gente colocar aqui. Então, vamos lá para Isaías 54, 11. E agora começa o negócio a ficar interessante. Ah, eu imagino. 54, 11. Todo mundo abriu? Amém? Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desolada. Eu te construirei com pedras de turquesa e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de robis e as tuas portas de joias brilhantes e todos os teus muros de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e grande será a paz de teus filhos. Com retidão serás confirmada. A opressão estará longe de ti, já não temerás. O terror será removido, não chegará a ti. Embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim. Todo aquele que contender contigo cairá diante de ti. Vê, fui eu que criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra, e fui eu que criei o assolador para destruir. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então aqui, pessoal, olha só no 14, que interessante. Com retidão será confirmada. Aqui tem 3 coisas que estão vindo contra nós. A opressão, o temor, o medo e o terror. E aqui ainda ele está falando, todos esses ataques que se levantam contra ti não procede de mim. Deus está falando, não está procedendo de mim isso. Eu não estou enviando isso para vocês. Todo aquele que contender contigo cairá diante de ti. Daí agora ele fala, vê, fui eu que criei o ferreiro. O ferreiro, o que ele faz? É aquele que escreve, que engrava, aquele que bate no ferro e faz o ferro, ou a joia, ou o que seja ali, ser escrita. Davi ali, a gente acabou de ler Salmos 45, ele falou que a língua dele seja como uma destra, como uma caneta. Então a nossa língua é como uma caneta. As brasas aqui são coisas negativas que a gente fala. A língua é o fogo. E a gente vai ver o versículo que ele prova isso. Então, com a nossa própria língua, a gente está criando brasas, coisas negativas contra nós. E todo aquele que contender contigo cairá de você, que produz a ferramenta para a sua obra. Eu fui que criei o assolador para destruir. Daí aqui fala, ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. O que acontece? O diabo, simplesmente, aquele demônio, aquele anjo caído, pega essas palavras que você está falando, faz uma arma, forja uma arma contra você e joga de volta para você. Por quê? E ela é muito forte, por quê? Porque ela está vindo contra você, porque foi você mesmo que proferiu aquela arma. Porém, Deus está dando uma saída aqui. Ele fala, ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Ele está falando que essa arma que foi forjada contra você com a sua palavra, ela não vai prosperar. Por quê? Porque tu a condenarás. Quem que vai condenar a palavra que a gente está falando? A gente mesmo. O irmão Bernardo costumava falar que o maior problema de Bernardo era Bernardo. Meu pai falava que o maior problema do meu pai era o Bernardo também. Ele não entendeu muito, né? O maior problema de Patrícia é Patrícia. Nosso maior problema somos nós mesmos e a nossa língua. E a gente vai ler mais um pouquinho sobre isso. Então, toda a ferramenta que está voltando contra nós de algo que a gente falou, a gente a condena pelo sangue do Cordeiro. Amém? Gente, coloca num silencioso assim para não ficar vibrando. Olha só. Ele pega essas palavras que você está falando, ele forja essa arma contra você e atira em você de volta. No verso 17, ele está te explicando como você destrói aquele que se levanta contra você. Amém? Agora a gente vai lá para Tiago 3. Tiago 3. 3. O que era o Tiago 3?
Todo mundo achou Tiago 3? Agora é Tiago, lá no Novo Testamento. Tiago 3. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Aqui tem alguma coisa que ele quer dizer pra gente. Isso aqui é muito importante, gente. Olha só. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra. Ele está falando que todo mundo tropeça em alguma coisa, mas se esse homem não tropeça em palavra, ele é capaz de refrear o corpo todo. E em cima ele fala assim, que não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Isso aqui serve tanto para mim, eu pessoal, com a minha língua caladinha. Por isso que Davi fala, coloca um anjo na minha boca e fecha ela, para que eu não fale nada daquilo que não vem de Deus. Como serve também para o corpo de Cristo. É incrível. Ele serve tanto para o individual quanto para o coletivo. Amém? Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenininho leme, se voltam para onde queira o impulso do timoeiro. Ó, quem já viu o navio gigante, aqueles navios de cruzeiro? Todo mundo já viu aqueles navios de cruzeiro ou já andou nesse cruzeiro, não é? Teve uma vez que eu fui na cabine do piloto e, enfim, tinha que fazer um negocinho assim, ó, acho que era 1 ou 2 graus, assim, que ele tinha que virar para a direita. E daí, enfim, a gente estava fazendo a excursão por lá e ele foi explicar como é que vira o tal do negócio, né? Cara, quando ele foi virar, ele virou muito. E virou de verdade. O navio virou? Não. Cara, mas ele virou. E aqui a palavra está falando que até um leme pequenininho vira um barco inteiro. E ele manteve ali embaixo um tempão. E demorou, acho que a gente demorou quase que a visita inteira. Depois que a gente fez toda a visita por toda aquela cabine, viu lá os caras lá, um monte de marinheiro, um monte de coisa lá. De repente, eu acho que depois de, assim, muito tempo, eu não sei, uma meia hora, 1 hora que a gente fez uma visita dessa, deve demorar isso. De repente a gente começa a ver o navio fazer assim, ó. Mas assim, foi muito leve. E a gente só conseguiu ver porque o piloto chamou a gente de volta e mostrou a gente naquele... Sabe aquele negócio que tem norte e sul? Como é que chama isso? É tipo a bússola. Tipo bússola, né? Na bússola. E mostrou que fez o negocinho assim. Falei, caramba, meu. Daí quando eu li esse versículo, eu lembrei disso. Falei, peraí. Tá falando que até um pequenininho leme consegue virar um barco inteiro. O que isso significa? Demorou um tempão para conseguir virar todo o barco. Finalmente, obviamente, a gente chegou no lugar que a gente tinha que chegar, quer dizer que virou. O que isso significa? Que mesmo que as trevas se levantem contra vocês, e mesmo que você continue declarando isso, e você não está vendo mudar, continua com o seu leme lá embaixo, continua com o seu leme virado, continua declarando. Porque, a depender da situação que você quer mudar, é um navio gigante, é um cruzeiro. Não vai ser uma viradinha em meia hora que vai conseguir virar. Todo o corpo ele precisa entrar no eixo. Você virou já a sua língua. Você começou já a declarar palavras de vida para a tua vida. Só que para mudar aquele barco inteiro, precisa de persistência, precisa continuar segurando o leme. Amém? Daí, olha só. Ele continua, né? Assim também a língua é um pequeno membro, e se gaba das grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e é por sua vez inflamada pelo inferno. Grifem a palavra inferno. Porque quando a gente começa a falar alguma coisa, você pode ver que quanto mais você vai falar mal de alguém, mais mal você quer falar daquela pessoa, e as outras pessoas à sua volta começam a também ver aquela maldade. Por quê? Porque o inferno entra. Está fazendo a festa do alambique ali. Entenderam? Um detalhe, está escrito na Bíblia, eu não sei em que lugar. Quando a gente fala mal de uma pessoa,
É como se você estivesse amaldiçoando. Amaldiçoando ela. O que é bruxaria? Maldição. Maldição. O que é maldição? São palavras más sobre uma pessoa. Quando às vezes a gente fala assim, eu estou encantado por bruxaria tal. Cara, o que você anda escutando e concordando? Ou o que você anda falando? Porque as nossas palavras, elas podem virar bruxaria. Inclusive, quando a gente vai fazer um time de intercessão e vai estudar sobre intercessão, a Cindy Jacobs fala muito sobre isso. Porque às vezes a nossa oração, a gente achando que a gente está orando algo bom para uma pessoa, a gente na verdade está lançando bruxaria sobre aquela pessoa. É muito sério. Dá um exemplo, assim. Por exemplo, eu estou na intercessão, daí eu vou falar um exemplo sério. Eu estou na intercessão e a intercessão crê e o líder acabou não passando direito qual que era a missão, o que era para fazer lá direito. E a gente entendeu que, na verdade, esse líder era para ir em determinado lugar para pregar naquele lugar. E a gente começou a orar e falando sobre isso, para que o coração seja feito, para que não sei o quê, para que começa a orar em cima disso. O que a gente está fazendo? A gente está mudando o destino, a gente está enviando. Só que, na verdade, não era essa a vontade de Deus e não era isso que Deus tinha colocado no coração daquela pessoa. E essa pessoa acabou indo e acabou não dando certo. Mas isso só acontece quando esse desejo não é revelado pelo Espírito Santo para a intercessão. Porém, a gente precisa entender, principalmente quando a gente vai interceder, por exemplo, nos nossos filhos, ou a gente vai interceder pelos nossos cônjuges. A gente precisa saber exatamente o que a gente está intercedendo. E o melhor é sempre interceder e orar na palavra. Às vezes a gente está orando pela gente mesmo. E tem muita coisa que o Senhor fala que o desejo dos homens é lícito você ter o seu desejo, mas é o Senhor que sonda os corações e faz os planos realizarem. Então, o que acontece? Muita gente deixa de falar os planos para o Senhor e fala assim, Senhor, faz a sua vontade. A minha vontade já foi feita 2000 anos atrás na cruz. O que é que você quer? Então você deixa de falar uma coisa certa. O que é aquilo? Você está lançando uma maldição sobre a tua vida, porque aquilo que você quer não está se realizando. E por que não está se realizando? O não realizar. E não é aquilo que você nem declarou. Porque o Senhor fala, pede-me e eu te darei. Pede aquilo que está escrito aqui. E aquilo te será dado. Mateus 7:17. Amém? Depois você coloca lá, que eu nem coloquei hoje. Então, olha só. Tudo sai dessa palavra aí de Gênesis 1. E o que acontece quando a gente não fala? A palavra de Deus, ela é viva, todo mundo concorda? Sim. Só que vocês sabiam que a letra mata? Ela é mata. Eu vou contar um exemplo. Tinha uma senhora, uma pessoa que foi jovem, foi trabalhar para a realeza lá na Arábia, lá nas Arábias. E daí ela passou o tempo dela e eles mandaram, só que essa família gostava muito dela. E mandaram ela de volta para os Estados Unidos. E ela já estava mais velha e um médico foi visitar, porque lá os médicos de família, como ela não estava muito acamada, estava na cama, ela não podia sair. E ela pegou, a família gostava muito dela, deu um certificado para ela pegou e colocou o certificado na parede e fez tudo isso. Daí esse médico foi visitá-la, e quando foi visitar, ela falou, cara, você está morrendo por falta de nutrição. Ela estava morrendo de desnutrição. Foi essa pobreza que ela chegou, depois de trabalhar para uma das famílias mais ricas do mundo árabe. E eles começaram a conversar e ele viu aquele certificado. E ele falou assim, nossa, que certificado legal, isso aí é verdade? De verdade? Ela falou, sim, é de verdade, eu trabalhei lá, nananana. Eu posso pegar? Pode, mas depois coloca de volta e cuidado para não quebrar, porque é muito importante para mim, é uma coisa que eu guardo com muito, muito amor. Daí ele pegou, começou a olhar, esse certificado é de verdade? Ela falou, sim, é de verdade. Ele falou, minha filha, eles te deram uma conta corrente e cuidaram da sua vida inteira aqui. Ela não se apropriou da bênção que aquele povo deixou para ela. É a mesma coisa na palavra. A gente não se apropria desse poder aqui. Tem muita gente que deixa aberto, né? Salmo 91 ou qualquer outra coisa lá que gosta e fica aberta na parede. Essa Bíblia aberta na parede, ela não tem poder se ela não vai ser usada. Ela precisa da nossa palavra, da nossa língua, para mover o leme. Amém? Vamos lá para Isaías 40. Tudo isso a gente está tirando de Gênesis 1, amém? Que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isaías 40.
Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Como é que eu tô de tempo, Caio? Eu não tô nem cumprindo. Não, só pra saber se vai dar pra passar essa... Tem correr? Isaías 40, 12. A gente está falando lá, né, de Gênesis 1, quando Deus criou os céus e a terra. Olha só o que Isaías 40, 12 dá de revelação pra gente. Quem mediu com a concha das mãos as águas e tomou a medida dos céus dos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele uma gota de um balde, e como um pó miúdo das balanças, ele pesa as ilhas como se fossem pó fino. Olha só que legal, nesse 12, onde está escrito nos palmos, na verdade em hebraico significa a distância entre o dedão e o dedinho. Em inglês dá 9 polegadas. Eles falam um palm, né, que é do dedão, da ponta do dedão para isso daqui. Significa que Deus, a gente pensa em Deus, tem gente que fala assim, nossa, Deus é gigante, que tem uma mão do tamanho dessa sala. Não, cara, aqui tá falando que Deus ele é um pouquinho maior que a gente. Porque ele tem 9 dedos entre o dedão e esse daqui. E olha o que ele está fazendo. Ele mediu a concha, ele colocou a água aqui, quando ele estava lá criando os céus e a terra, ele colocou a água na palma da mão dele e foi medindo. Ele é um arquiteto tão perfeito que ele já tinha inventado a maquete antes de fazer o mundo. Né? Para quem é construtor aqui sabe o que eu estou falando. E ele escolheu a medida do pó da terra. Então, e ele pesou os montes e os outeiros em balanças. Então ele pegou pequenininhos baldinhos ali e pesou tudo, para que ficasse tudo em equilíbrio. Então ele colocou a porção de água, pôs a porção de terra, o pó. Aqui fala... Cara, vocês não gostam dessas coisas, gente. Está escrito na palavra de Deus, a criação do mundo. Eu acho demais isso. Tá ali, ó, ele criou assim, na palma da mão. E ele viu a terra. E ele estava vendo como é que ia ser formadas as coisas. Não é demais isso? E ó, as nações são consideradas para ele como uma gota de um balde, como um pó miúdo nas balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. Ele pegou o pozinho ali e colocou ali no negócio e fez a maquetezinha dele. Cara, é animal, né? Daí depois veio o Espírito Santo e tudo aquilo lá do tamanho do que a gente está vendo. Não é demais isso? Então ele colocou nas balanças. Essa palavra é muito importante. Ele colocou tudo na balança, tudo em equilíbrio. Daí a gente vai lá para Jeremias 4, 23. Vamos ver uma coisa interessante. Vamos ver se vocês vão se interessar por isso. Estão aprendendo alguma coisa nova hoje? Jeremias 4, 23. Observei a terra e vi que estava assolada e vazia. Também os céus, e não tinha a luz. Observei os montes e vi que tremiam. Também todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem algum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Segura aí, Jeremias 4, e a gente vai ler Gênesis 2, 1, versículo 2. A terra era... Pode, Débora, por favor. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O palavreado aí é igualzinho a Jeremias 4, 23. Observei e vi que a terra era vazia e sem forma, e não havia homem. Então a gente está vendo aqui um tempo antes do homem existir. A gente fala que não tem, né? Que a gente não consegue achar Gênesis 2 na Bíblia, a gente consegue sim. Aqui antes do homem existir.
Ele está falando sobre a queda de Lúcifer. Como é que Lúcifer caiu. Daí a gente vai lá para Ezequiel 28, 11. Vai guardando aí o Jeremias para vocês voltarem daqui a pouco. Ezequiel 28, 11. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente ter tempo de perguntas. 28, 11. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Eu te estabeleci. Estavas no monte do Deus Santo. Andavas entre as pedras afogueados. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. O que a gente está vendo aqui? Lúcifer, exatamente Lúcifer. Então a gente está vendo um pouquinho antes do que a gente acabou de ver em Jeremias 4. Um pouquinho antes do que estava acontecendo. Ele era perfeito nos caminhos dele. Ele era o único querubim ungido que a gente já leu na palavra de Deus. E ungido, o que significa ungido? Aquele que recebe revelação. Ele estava no Éden. Que Éden é esse? Não. Éden era o jardim de Deus. A terra toda era um Éden. A terra toda. Depois da queda dele, o Senhor preparou lá no oeste um jardim. Daí ele chamava Jardim do Éden. Mas aqui era Éden, jardim de Deus. Amém? Grifem aí para vocês lembrarem disso. Cobria-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, enfim, isso daqui depois a gente vai conversar um pouquinho, porque eles também estão nos sacerdotes, e isso mostra que estava protegendo ele da pobreza. Mas a gente vai entrar, não vai entrar hoje sobre isso. E os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. O que significa isso? Que no lugar do coração, a gente tem um coração, que quando você coloca lá aquele negócio de ouvir o coração, que eu não lembro o nome, que chama estetoscópio. Você escuta lá, bum, 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 bum. Lúcifer tinha engastes de ouro ali. E quando ele falava, saía sons. Amém? A gente vai lá agora para ungido, aquele que recebe conhecimento revelado de Deus. É isso que vocês têm que escrever. Escreve ungido. Eu tinha visto a cara. Ungido, 2 pontos. Aquele que recebe o conhecimento revelado de Deus. Apenas seres ungidos conseguem carregar, aguentar a palavra. Coloca aí Ezequiel 28, a partir do 11. Apenas seres ungidos conseguem carregar, aguentar a palavra. Amém? Vamos lá para Isaías 14. Então a gente foi para Jeremias, passou para Ezequiel e agora vai para Isaías. Isaías 14.
A partir do 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha d'alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, mas serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. O que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Os contos judaicos dizem que a terra, quando ela foi criada, ela tinha terra redonda, amém? Aqui, o ponto alto aqui do céu, ela era como se fosse uma camadinha de cobre. Por isso que o céu antigamente era rosa, não era azul. Azul virou depois da inundação. Amém? O que acontecia? O Senhor criou o querubim ungido, aquele que ia carregar a revelação da palavra de Deus. O que ele fazia? Ele andava sobre as pedras afogueadas. Ele ia lá e buscava aquilo que Deus queria. E aquilo que ele andando sobre as pedras afogueadas e recebia a revelação de Deus. Então ele subia num monte alto, lá no alto, no cume desse lugar, de onde tinha essa cúpula de cobre, e começava a tocar os tambores dele. E isso dava a palavra. E a palavra ressoava e ressoava por toda a terra. Então ela acontecia. Era essa a função de Lúcifer. E ele começou a olhar e falava, mas eu comecei... A palavra está dizendo aqui em Jeremias 4 que existiam cidades. Só que as cidades não tinha homem. Então o que ele estava fazendo? Ele estava construindo cidades. E ele começou a construir coisas. E toda vez ele estava administrando. Depois mais para frente a gente vai ver que tinha até um comércio. E ele estava administrando e recebia a revelação e subia. Até que um dia ele estava andando e falou, peraí, eu estou construindo isso para alguém ou para alguma coisa. O que é que está acontecendo? E naquela época só existia Deus, anjos, os animais e as plantas. Existiam apenas 4 reinos. E quando ele estava andando em Salmos 8, o que está falando em Salmos 8? Que existia um anjo que estava protestando. Ele estava protestando, quem é o homem para que o Senhor o ames, ou o filho do homem para que o visites? Era um anjo protestando. Davi, quando estava Davi como um profeta, ele recebia, né, aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual ou aquilo que foi no passado, porque o profeta consegue ver o passado e o futuro e o presente, bem? Então o que aconteceu? Lúcifer se encheu de raiva, e aqui a palavra diz que ele dizia no coração dele, eu subirei ao céu. Então já mostra que o trono dele era na terra, acima das estrelas de Deus, ou seja, eu quero este lugar do homem, que é acima dos anjos. Estrelas de Deus são anjos. Se você vai lá para Salmos 8, ele está falando que o criou um pouco menor que Elohim, um pouco menor que Deus. Ou seja, quando ele viu a revelação do homem, era Deus, homem, anjos, animais e plantas. Deu? E ele nada. Ele estava nos anjos, ele não queria se submeter, porque ele estava criando tudo isso e falou, mas isso aqui é para mim. Eu não estou criando para um outro ser humano. E daí aqui que a palavra fala, ó, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Então, acima de todos os anjos, eu quero esse trono aí que você está dando. No monte da congregação me assentarei. Que monte da congregação é esse? Lá em Salmos 82 diz que na congregação de deuses, e aí a palavra fala deuses, sim. Porque existem vários deuses, mas há apenas um Deus que a gente é digno de adoração e louvor. E apenas um Deus no nosso vocabulário, porque em hebraico e em grego, eles têm essa distinção de Elohim, Elohim, etc. O único que a gente adora é o Deus que tem onipresença, onisciência e onipotência, amém? Todos os outros deuses com D minúsculo, que a gente não sabe como traduzir, porque são seres espirituais, não são anjos, não são outras coisas, e tem uns seres bem bizarros aqui na Bíblia. Se você ler Apocalipse, você vai ver que tem anjo até de estrela, né? Em forma de estrela. Tem um outro que tem olho na frente, atrás, do lado do outro. Quer dizer, uns bichos meio doidos, né? Enfim, esses deuses, então vamos colocar assim para todo mundo entender que são seres espirituais, tem uma congregação onde há um conselho.
Ele está dizendo que este homem, que vai ser criado, teria acesso à terra e aos céus. Sabe o que isso significa, gente? Só entre parênteses. Que Adão, ele andava pelos dois mundos tranquilamente. Ele se assentava aqui, ele se assentava lá. E se assentava aqui, e se assentava lá. Tanto que Lúcifer aqui está falando que eu me assento no monte da congregação, nas extremidades do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens. Então mostra que o trono dele era na terra. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria ser Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. E quem que é semelhante? Quem que é mais de semelhança de Deus? Amém? Daí Deus manda ele para a cova. Mas olha só o que aconteceu. Lúcifer, ele se recusou a dar a revelação da criação que Deus tinha mandado. E quando ele fez isso, ele fez uma semente, ele plantou uma semente. Ué, mas anjo pode plantar semente? Anjo pode plantar semente? Não que eu saiba. Se vocês não sabem, eu já digo, anjo não pode plantar semente. Anjo é ceifeiro de semente, mas ele era ungido. Como ungido, ele recebia a revelação de Deus. E se você recebe a revelação, você pode semear, porque era o que ele estava fazendo. Ele não se recebia a revelação das pedras afogueadas, não ia lá em cima e falava, é muito sobrenatural, está muito pesado o que eu estou falando? Não. Então, do mesmo jeito que ele podia fazer para o bem, ele fez para o mal. Quando falam que anjo não tem livre-arbítrio, logo acabamos de provar que não. Ele tinha uma função de revelação, ele era único para isso. Isso. E ele se aproveitou disso. Ele não se aproveitou, ele se rebelou. Ele se rebelou. Tipo, ele se rebelou, eu não quero. Quando eu falo se aproveitar, no sentido de ele era o único que sabia. Aí ele falou assim, não quero isso. Não quero isso. Ele se rebelou. Tanto que a palavra fala que ele ficou com um ódio tão grande dentro do coração dele. Vai lá para... Legal essa pergunta aí. Volta lá para Ezequiel 28. Olha só o que fala lá em Ezequiel 28. 16. 15, a partir do 15. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa iniquidade foi essa rebelião contra a vontade de Deus. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Então ele começou a fazer um comércio que não era legal. Tanto que a palavra fala que 1/3 dos anjos caíram. Por quê? Porque ele fez comércio. Ele prometeu, faz isso para mim que eu te dou um cargo. Corrompeu. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Aqui não são aquelas pedras lá, aqui ele está falando sobre o inferno, tá bom? Amém? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então já está mostrando a vaidade dele, porque ele era tão formoso e tão belo, ele achou que o lugar do homem deveria ser dele. E é contra isso que a gente luta hoje, viu, gente? Amém? Todos aqui estamos estudantes da Bíblia, precisamos saber contra o que estamos lutando. Só que a palavra fala que Jesus Cristo já venceu. Por isso que a gente segue aquilo que ele está falando e fazendo, porque ele vai na frente vencendo todo o mal. Só que isso aqui a gente também aprende outra coisa, que o espírito do homem é muito maior. É muito grande até comparável aos anjos. Ele é maior que os anjos do nosso espírito. Isso é para a gente entender aquilo que Jesus Cristo deu para a gente. O poder e a autoridade que a gente tem. Fiz sair, eu estou lendo 18, tá? Ezequiel 28, 18. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Então aquela ira dentro dele consumiu ele. E te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplavam. Então todos os seres espirituais que contemplavam ele viu que virou cinzas. Amém? Então o que acontece? Ele torna-se a terra. E daí a gente vai lá, Salmos 8 eu já falei, vocês anotaram aí, depois lê em casa, que eu vou ter que acelerar um pouco. Então ele negou trazer essa revelação. E lá em Jeremias 4:23 a gente vê que começou essa rebelião. Que ele foi diante do Senhor.
esse diante do Senhor que está escrito aqui, eu quero achar para falar para vocês, está mostrando que uma semente foi plantada. E o Senhor, aqui, se você pega a Bíblia King James, tá Senhor com todas as letras maiúsculas. Por quê? Porque está falando sobre Deus no seu sistema de semente, tempo e colheita. Nós fomos criados nesse sistema de equilíbrio, do qual tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Gente, isso é feito. Todo mundo fala, até pessoas do mundo falam isso. Tudo que vai, volta. Por quê? Porque Yahvé, e aqui a palavra é Yahweh, né? Yahvé, que a gente chama o Jeová, que fala assim em português, é o Deus circular, aquele que leva, manda a palavra dele, e a palavra dele não volta vazia. Por quê? Porque a palavra dele é uma semente. Tudo que a gente fala é uma semente. Aquela semente ela vai criar fruto e vai voltar. Seja ela para a vida, seja ela para a morte. É por isso que na palavra está dizendo o quê? Que a sua língua, eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o bem. Por isso que a nossa língua ela tem um poder tão grande de vida e de morte. Amém? E como é que acontece isso? Satanás acabou plantando uma semente. Que você vai ler lá em Gênesis 1, 2. Pessoal, tá muito longo. Eu tô colocando 2 aulas em uma, então... A carinha. Depois vocês assistem de novo, vai dar certo. Tem fé. Olha só, mas eu quero que vocês saiam com essa fundação da palavra, é muito importante isso. E olha só, Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, na face do abismo, ou seja, na terra, existe um lugar onde tem um abismo e tem trevas. E sabe quem está lá? Daí, o que acontece? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Daí eu fui atrás dessa palavra águas. Essa palavra águas, em hebraico, ela significa várias coisas. E uma delas é água, e a outra é sêmen. E sabe de onde que vem a palavra semente? De sêmen. Então existia o quê? Quando a terra foi ecludida pela caída de Satanás, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo viu ele descendo aqui como um cometa, como é que se diz? Traduz isso? Hã? Não era um planeta, viu como um raio, um meteoro, asteroide, caiu na terra, ele ecludiu tudo, tanto que ali você vê que antes de ver o homem, ele viu os montes tremendo, então estava tendo um terremoto, certo? E as cidades destruídas, por quê? Porque ele acabou destruindo tudo aquilo que foi criado. E quando ele se rebelou e falou no coração dele todas essas palavras, ele plantou uma semente. E essa semente virou água. Tá nessa água que a gente está lendo aqui em Gênesis 1, 2. Ó, o que está falando lá? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu quero contar uma coisa para vocês. Quando é que a gente faz uma plantação? Normalmente a gente está tudo bem, está tudo acontecendo, tudo certo, você não está falando nada. De repente, Satanás, você sabe que Satanás e os seus minhões, eles são minorias, vocês sabem disso? Porque foi apenas 1/3 que caiu. E Deus depois ainda na palavra fala que ele terminou os exércitos dele. Amém? Então somos maioria, tá? O que acontece? Vem um demôniozinho lá, alguém, ficar chacoalhando a nossa vida. Então eu vou dar o exemplo da garrafa, que eu acho que foi legal aquele exemplo. A gente tem uma garrafa. Temos uma garrafa. E nessa garrafa a gente vai colocar a terra. Coloca um pouquinho de água e começa a chacoalhar. Vai crescer alguma semente enquanto eu estiver fazendo isso? Não, porque semente nenhuma cresce quando tem turbulência. Amém? Agora, se eu for deixar essa garrafa aqui quietinha e deixar ela paradinha, então tá em paz. Abrir a tampinha dela, deixar um pouquinho de aguinha e vem o sol. Quando bate a luz do sol, o que acontece com aquela terra? Começa a brotar. A semente começa a brotar, porque ela precisa de água e sol. O que acontece na nossa vida? Quando a gente está atribulado, quando está fazendo assim, a gente começa a lançar um monte de semente. A gente começa a amaldiçoar pessoas, a gente começa a amaldiçoar a nossa vida, começa a ficar com aquela conversa. Ai, nada dá certo pra mim. Ai, como a vida é difícil. O que mais? A gente fala um monte dessas besteiras aí que eu não quero nem ficar repetindo. Daí o que acontece? Depois, essa turbulência para, porque se você resiste,
O nosso espírito ele é muito maior do que os demônios e muito maior do que o espírito dos anjos caídos. Eles não aguentam ficar chacoalhando a nossa vida por muito tempo. E logo a gente pega e declara uma palavra que faz com que eles nos solte. Amém? Daí o que acontece? Ele soltou a gente está agora na paz. Quando vem a paz, vai vir a luz de Deus. Quando vem a luz de Deus, e a gente já está na paz, a gente começa a declarar a palavra de Deus, fala que eu sou muito amada, vem a luz de Deus, o que começa a fazer? Brotar. Tanto a palavra boa quanto a palavra má. E a palavra lá em Mateus fala que os anjos são os ceifeiros, então eles vão pegar essa palavra que a gente falou e vai levar diante do Senhor. Tanto as boas quanto as más. Então você está naquela paz, falando que você está declarando a palavra de Deus, de repente começa um monte de tribulação a acontecer na sua vida. E foram essas palavras que foram declaradas naquele momento. Amém? Certo? Então vamos escrever. Daí eu prometo que está acabando. Mais 4 páginas escritas. Isso entra no metanoia também. Hã? Isso entra no metanoia. Isso. Quando você muda aquilo que você vai fazer. Por isso que a gente vai aprender as ferramentas de como a gente anular essas plantas. Mas vamos escrever, vamos lá. Deus criou os céus e a terra para ser habitada. Vírgula. Ele a enquadrou com a sua palavra. E a terra se tornou caótica por causa da rebelião de Lúcifer. Acho que com isso dá para entender com todos os versículos anteriores que você para estudar, né? E a gente mais para frente vai se aprofundar um pouco no sistema de colheita, que é o sistema mais importante que tem. Oi? Por causa da rebelião de Lúcifer. Ponto final. Lá em Gênesis 2, as trevas significa morte e ignorante. Trevas. Abismo, essa profundidade, são consequências dessa rebelião. Então a gente sabe. Ah, vocês estão escrevendo isso? É interessante? Morte ignorante. Foi assim que eu consegui traduzir. Tava várias palavras lá, morte ignorante. Abismo é profundidade, né? É uma coisa profunda, trevas. Então tudo isso é consequência dessa rebelião, certo? Todo mundo aqui sabe que Lúcifer caiu e virou Satanás, né? Porém, em sua mente, Satanás, ele entende o sistema de equilíbrio, ele entende o sistema de colheita, ele é um cientista que entende a criação, ele só não é o criador, mas ele entende esse sistema. Tanto que a palavra fala que ele era ótimo, e ainda deve ser, em matemática. Ele é um cientista. Então o que ele faz? Ele queria travar a vinda do homem, não conseguiu. Então o que ele faz hoje? Ele tenta travar com que a gente não tenha, não se acesse, não se aposse dessa autoridade que temos sobre absolutamente tudo que existe debaixo dos céus e da terra. Porque a gente não entende esse sistema também. Porque a gente não entende. Sabe quem entendia muito bem esse sistema? Que tinha uma liberdade com Deus incrível, que você fala, como é que esse homem tinha uma liberdade dessa no Velho Testamento? Moisés. Tanto que ele falava, tanto que quando ele começou a declarar lá, o Senhor falou, tá bom, depois que ele começou a chorar e falar, não, se o Senhor não vier com a gente, eu não vou para lugar nenhum. E Deus fala assim, tá bom, eu vou enviar um anjo diante de ti. Eu, naquela época, teria falado, legal, deixa o anjo aí. Não, Moisés não. Ele foi tão ousado que ele falou, não, se o Senhor não vier, a gente não vai para lugar nenhum. Essa era a ousadia desse homem. E tem mais, ele pediu para ver a Deus. Enquanto todo mundo tremia e morria de medo, e quando Deus aparecia lá no monte, gente, deve ser um negócio incrível, que as pessoas morriam de medo. O maluco falou, não, eu quero ver você. Não tinha nem Jesus Cristo, não tinha um sangue ali para proteger. Essa era a intimidade de conhecer a semente, tempo e colheita. Ele conhecia esse sistema perfeitamente, tanto que ele escreveu todo o Pentateuco, né? Toda a Torá foi Moisés que escreveu. E a Torá inteira é sobre o sistema de colheita. Então,
Gente, hoje os bichos estão legal, né? O inferno não foi criação de Deus. O inferno, na verdade, é uma colheita de um querubim ungido conhecido como Lúcifer. Então, na verdade, é uma colheita daquilo que ele foi semeado. E daí outra coisa que vocês precisam escrever aí para lembrar, que é uma semente não consegue crescer em um estado caótico. Uma semente não consegue crescer em um estado caótico. Mas é verdade. Você lança as sementes. Se vocês quiserem ir lá para Mateus 13, e daí mais 10 páginas a gente acaba. Brincando, falta 2 frases aqui. Ó. Coloca Mateus 13 a partir do 24. Só para finalizar isso aqui. Mateus 13. A partir do 24. Propor-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Gente, a doutrina de Jesus Cristo, se você for ver, Jesus só fala de semente e sementeiro e aquele que colheita. Por quê? Porque ele é o Senhor da colheita. Ele conhece o sistema, ele é o administrador desse sistema de colheita. Então, toda a doutrina daqui, que você vai ler, principalmente em Marcos, que é bem mais claro isso, a gente vê que é um sistema de colheita. Essa é a doutrina que ele veio mostrar para os homens que tinham se perdido. Acabaram de se perder nas profecias e não lembravam mais disso. E ele está mostrando, o meu reino é que nem uma semente. Semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Isso aqui mostra a igreja dormindo. Mostra a gente dormindo no momento que a gente deveria estar atento. Está cheio de joio. Está cheio de semente sendo plantada. E quando a gente dorme, não é que a gente está dormindo literalmente, ou não está vendo as coisas, a gente está servindo de boca para Satanás, repetindo as coisas que ele fala na nossa cabeça. Nós mesmos estamos dormindo, não temos discernimento daquilo que a gente está falando e está plantando coisas para a nossa vida e para o corpo de Cristo. Por isso que lá está falando para não ser muitos vós mestres, mas a nossa língua consegue refrear. Olha o poder da nossa língua, porque existe uma igreja dentro da igreja. Essa igreja ela tem muita autoridade. Mas enquanto os homens dormiam, veio um outro e semeou. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai da família, disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Então ele disse: o inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Mas ele disse o quê? Não. Porque se você colher o joio, também vai arrancar o trigo. Então deixa crescer junto até que venha a ceifa. Então lá embaixo, no 39, Jesus Cristo está contando uma outra parábola e fala aqui, ó, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Aqui está mostrando que os anjos são aqueles que pegam as sementes, ou seja, as palavras nas nossas bocas e levam, tá? Isso daqui confirma, se alguém quiser saber quando vocês forem ensinar para os seus filhos e cônjuges e mãe e pai, enfim, essa palavra aqui está confirmando o que está dizendo em Eclesiastes 10:20, porque normalmente a minha mãe é assim, ela não está aqui hoje, eu vou falar. Ela fala assim: mas onde está escrito isso no Novo Testamento? Está aqui. Amém? Onde está escrito isso no Novo Testamento? Porque o Novo Gente, o Novo Testamento, na verdade, quando eles estavam escrevendo, eles nem sabiam que eles estavam escrevendo alguma coisa. Eles estavam escrevendo o entendimento da revelação que Jesus Cristo, que o Espírito Santo deu sobre a Torá e a Taná, sobre o Pentateuco e as profecias. Eles não sabiam que eles estavam escrevendo um livro novo. Isso daqui nada mais é do que a revelação daquilo que está lá atrás. Então, se está lá atrás é verdadeiro, porque isso daqui é uma coisa única. E tudo que está aqui vale, amém? Não é só o Novo Testamento, não é só o Velho Testamento. É tudo que está aqui vale. E se está escrito, está escrito. Acabou. Vamos lá escrever então o último texto. Sementes são as minhas palavras, vírgula, ações e pensamentos. Sendo boas ou más,
São plantadas em meu jardim. Ponto final. Eu quero que vocês escrevem em letras garrafais ou todas as letras maiúsculas. Semente, plantio e colheita. Guardem esse sistema para o resto da vida de vocês. Lá em Gênesis 8, Deus disse que enquanto há os céus e a terra, vai ter noite e vai ter dia, vai ter plantação e vai ter colheita. Esse sistema jamais passará. Então a gente precisa entender esse conceito para a gente continuar para a próxima aula. Amém? Aprenderam alguma coisa nova? Bastante. Amém. Então a tarefa para estudar, usar isso para ensinar alguém, repliquem o conhecimento para que ele fique firmado dentro de vocês, e escrever e declarar e decorar a declaração que vocês vão fazer sobre a situação na vida de vocês. Amém? Essa é a tarefa mais importante. Vocês têm uma semana para ter testemunho. Escolhi uma coisa. Escolhe uma situação da sua vida que você quer que mude e comece a declarar. Declarar com fé. Porque Deus, quando criou os céus e a terra, ele pegou a fé dele e misturou com a palavra e jogou. Porque Paulo é bem claro sobre isso. Nós somos salvos quando a gente declara que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo. Sim, porém que tem que colocar primeiro no nosso coração e depois declarar com a nossa boca. Amém? Então ela precisa estar misturado com a fé. Abrir para perguntas? Todos os dias. Põe aí, letras maiúsculas, todos os dias. A declaração é todos os dias. Acorda de manhã e já começa a declarar. Prosperidade, saúde, sei lá, o que mais que você... Alegria. Amém? Amém. Família, marido, mulher. Amém? Amém. Aberto para perguntas. Onde está escrito que Satanás lê os nossos pensamentos? Ele não leu nossos pensamentos. Não, então eu entendi errado. Tá. Não lê. Não, ele consegue ler o... Isso, que não lê os ele lê o nosso logos. Ele tá lê escrito a palavra. E ele lê aquilo que está escrito aqui. Lembra Mateus? Lembra Mateus 13, o que a gente falou? Sim. Ele é escrito. Tá bom. E a ação também, né? O que acontece tanto que Jesus Cristo fala, se você tem no seu pensamento, tanto que Jesus fala assim, se no seu pensamento você adulterou, você já adulterou, porque lembra que eu falei sobre o negócio de pensamento negativo, gera cargas negativas? Ah, sim, gera cargas negativas, mas ele não lê nossos pensamentos. Não, quando você gera carga negativa, o que acontece? Os demônios se aproximam de você e começam a aumentar aquele negócio. Até que você não aguenta mais. E você vai começar a falar. Mas não por questão energética, não porque ele leu. Não, porque ele leu. Mas ele consegue implantar. Satanás implanta pensamento dentro de você. Ele fala, normalmente, ele fala eu. Porque ele quer que você pense que é você pensando. Né? Por isso que a gente precisa de discernimento. Esses são setas que ele vai enviando, setas que ele vai enviando, e ele tá vendo uma situação, por exemplo. Não sei, gente, ele vê que uma pessoa tá falando mal de você. Ele vai pegar aquela palavra, vai vir para você, vai começar a falar alguma coisa para você e já gerou toda a briga, né? Muda todo o ambiente. E muda todo o ambiente para isso. Daí você começa a ter esse pensamento, daí você se carrega negativamente, daí você começa a falar. Você falou que as palavras são brasas. As palavras são brasas. Ali onde eu falei que é Jeremias, onde que eu falei isso? Brasas, onde que tá escrito lá em Isaías 54:11. Ali são as brasas negativas. As brasas negativas são as palavras negativas que você fala. Satanás usa aquilo que você está falando contra você mesmo. Por isso que a palavra fala que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, porque tu a condenarás. Por que você que tem que condenar? Porque é algo que saiu da tua boca. Tem uma outra situação, não sei qual é a passagem, que fala que você, quando abençoa alguém, você também põe brasas vivas, brasas quentes na cabeça. Quando você abençoa o seu inimigo, você coloca brasas vivas sobre a cabeça dele. Porque você fez uma boa ação, você fez algo que Jesus Cristo mandou fazer. Aquelas brasas, elas podem queimar ele, como podem levar ele para um novo nível de revelação.
Passou as dúvidas todas? Nossa, eu vou ter para estudar e depois vou falar tudo. Amém? Amém. Aprenderam algo novo, então? Com relação às crianças. Crianças que falam. Não crianças, não desse tamanho, menor. Que falam coisas, né? Que falam coisas, enfim. O peso é diferente. Isso, como semente no mundo espiritual, é a mesma coisa. Então, a intensidade... Lembra que a primeira coisa que a gente faz é com propósito. Tem que ser com... Como é que se diz isso quando você vai fazer aquilo com intenção? Intencional. Se a criança tem discernimento do que ela está falando, intencionalmente, é um peso. É que foi uma passada, mas se a gente tem conhecimento Uhum. da palavra e a gente faz contra a palavra, Isso se você pegar na cultura judaica, é exatamente isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, o menor, ele é condenado de acordo com a gravidade do crime que ele faz, e não pela idade dele. Aqui no Brasil acontece totalmente ao contrário, mas lá pelo grau, pela intensidade do crime que ele cometeu. Ou seja, se você cometeu um crime de adulto, você vai ser julgado como um adulto. E aí eu só queria tirar uma dúvida da aula passada que ficou. Tá. Com relação ao, por exemplo, um bebê que tem uma enfermidade, uma doença, teoricamente ele não tem Culpa de nada. culpa de nada, né? Como se explica o porquê ele está passando? Doutora, como se explica? Genética, né? Comportamento da mãe, né? Ou do pai. Então, Genético. A gente tem uma coisa muito, muito séria, assim, para ser falada. Nós cristãos e nós seres humanos, nós sabemos que o nosso corpo, ele tem todas as condições de ser autocurado. Deus já colocou tudo isso dentro de nós. E a gente hoje tem conhecimento do que fazer para ser saudáveis ou para ir para a doença. Então daí o ser humano vai lá e fica comendo McDonald's todo dia e fala, o diabo está tentando contra a minha saúde. Nós precisamos ter essa autorresponsabilidade voltada para nós mesmos. E saber que as nossas escolhas, elas infligem em consequências do nosso corpo. Né? Daí vai a pessoa lá, toma a pílula a vida inteira e resolve engravidar sem fazer um detox. O que vai acontecer com essa criança? Ou tomou um monte de outras porcarias, ou está se drogando. É consequência. Não tem como, né? Se eu vou nascer numa família rica, teoricamente vou ser rica. Se eu vou nascer numa família pobre, teoricamente vou ser pobre. Nasci de Adão. Nasci pecador. Não é? No mundo, pecaminoso. São consequências das nossas ações. E é esse que é o ciclo do plantar, da semente, plantação e colheita. Paty, isso tem a ver com isso que a Fernanda falou do nosso ciclo, com as maldições hereditárias, que eu posso colher algo que meu avô plantou. Exato. Mas a sua colheita, ela só acontece porque você abriu brecha. Porque se não tivesse tem motivo. Maldição sem motivo não se cumpre. Você tem uma motivação. A gente tem que pensar num mundo legal, porque a Bíblia é um mundo jurídico que funciona, porque a gente tem um juiz. Esse juiz é aquele que dá colheita. Então a gente precisa, uma maldição sem causa, ela não se faz. Por quê? Porque daí, enfim, eu não vou entrar nisso, senão a gente vai se prolongar demais, mas as iniquidades e as maldições da nossa família, ela visita a gente. Mas cabe a nós decidir se a gente vai cair nela ou não. Amém? Todo mundo entendeu tudo? Já dá para dar aula? Dá para vocês pregarem sobre tudo isso que vocês aprenderam hoje? Tem versículo? Tem anotação? Acho que dá para pregar, não dá? Amém? Algum problema com a tarefa? Alguma dúvida? Escritas? Amém, pessoal. Vamos orar então. Acho que já deu o horário, né?